uma desopiladinha. Bem, iniciamos aqui a nossa gravação. Queridos, nós hoje vamos continuar no estudo dos crimes contra a administração da justiça. Nós tínhamos visto na nossa última aula até o artigo 341, e nós vamos trabalhar hoje a partir do artigo 342. O artigo 342, ele define o crime de falso testemunho ou de falsa perícia. Vamos entender exatamente o que é esse crime, principalmente o alcance que esse crime possui. Lá no processo penal, e eu espero realmente encontrá-los na disciplina de processo penal, tenho fé em Deus que estarei junto com vocês lá e vocês vão me aceitar novamente como professor. Nós vamos estudar a figura da testemunha. A gente vai trabalhar com a figura da testemunha. Então, dentro desse aspecto, é importante que nós entendamos agora o que é a testemunha para o processo penal e, principalmente, o alcance que essa testemunha terá. A testemunha, a prova testemunhal, é uma prova muito importante no processo, sobretudo quando a gente considera que a maioria dos processos no Brasil são resolvidos a partir da prova testemunhal. E uma das características essenciais da prova testemunhal é que a testemunha deverá fazer a apresentação do seu depoimento prestando o que o Código de Processo Penal fala de compromisso. Veja aqui o que é que nos diz, isso aqui é o Código de Processo Penal. Veja o que é que ele nos diz aqui no artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade no que lhe souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado civil e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce a atividade, se é parente em que grau de alguma das partes, ou quais são suas relações com qualquer delas. Relatar, o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se sua credibilidade. Então, a testemunha é uma prova importante do processo, até porque ela será ouvida na condição de trazer informações tidas, reputadas, consideradas como verdadeiras. Por quê? Porque ela presta esse compromisso de falar e de falar a verdade. Então, a testemunha fala sob esse compromisso de falar a verdade, de dizer o que ela sabe dos autos. Ela não pode, portanto, nem omitir a verdade e nem mentir. Então, a testemunha, a ela é vedada tanto a mentira quanto a omissão. Claro que há determinadas pessoas, eu estou só adiantando algo que a gente vai conversar lá no processo penal, ainda seguindo aqui no Código de Processo Penal, veja o que nos diz aí o artigo 208. Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Então, nós vamos ter aqui, dentro dessa perspectiva, essa estrutura. Ou seja, eu tenho, efetivamente, a obrigação de falar e de falar a verdade, pela condição de testemunha. Essa obrigação deriva do fato de eu prestar esse compromisso descrito aqui no artigo 203 do Código de Processo Penal, com essas exceções. Veja, o artigo 208 fala que menores de 14 anos, ou deficientes mentais, ou mesmo aquelas pessoas
que estão no artigo 206, que eu adianto a vocês, são parentes do réu. Então, parentes do réu, menores de 14 anos e deficientes mentais, são pessoas a quem eu não vou efetivamente deferir esse compromisso. Então, esse compromisso ele será indeferido, né, para essas pessoas. Então, qual é a diferença aqui? Quando eu sou ouvido na condição de testemunha compromissada, eu tenho a obrigação de trazer ao processo, de colaborar com o processo, informando tudo aquilo que eu sei. Então, Rafa, quando eu sou ouvido na condição de testemunha compromissada, eu não posso omitir, ou seja, deixar de informar um fato, uma informação, um conhecimento que eu tenha sobre aquele evento, e, igualmente, eu não posso mentir. Então, esses são os dois elementos que eu não posso. Claro que, repito, nós vamos ver que há pessoas, essas descritas no artigo 208 do Código de Processo Penal, pessoas com enfermidade mental, pessoas menores de 14 anos ou parentes do réu, em que eu não defiro o compromisso. Por que é importante a gente entender, Arthur, a lógica do compromisso? Porque quando a gente volta aqui para o artigo 342, esse o crime que nós estamos estudando agora, veja que ele fala fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Então, a gente vai ter aqui a quebra deste compromisso. Primeiro, vamos entender o que é que o legislador quer, o que é que ele deseja com o artigo 342. A produção de prova, né? A produção de prova, ela é fundamental para o processo. Não existe nada mais importante para o processo do que uma produção de prova correta, idônea, segura, até porque é a partir da produção da prova que o juiz vai conseguir chegar a um determinado consenso. É a partir da produção da prova que o juiz vai, de fato, estruturar ali a sua decisão. Então, ter uma correção na prova, ter uma idoneidade na prova, é o foco que o artigo 342 tem. Então, o artigo 342 tem como objetivo garantir que a prova será produzida, será estruturada, será construída a partir desse grau de certeza, desse grau de correção, desse grau de idoneidade. É isso que se espera a partir do artigo 342. Então, o que é que nós queremos aqui? Que a testemunha fale a verdade, que o perito traga a sua opinião correta, que o contador, ou o intérprete, ou o tradutor, façam o seu trabalho de forma correta. Imagina, Sofia, eu estar ouvindo um réu estrangeiro que não fala português, preciso lançar mão de um intérprete, e aquele intérprete, Gabriel, dolosamente traduz de forma equivocada aquilo que aquela pessoa está falando. Olha a gravidade para o processo em relação a isso. Então, o foco do artigo 342 é exatamente garantir essa idoneidade. Agora, em relação à testemunha, por isso que eu fiz aquela menção ao Código de Processo Penal, em relação à testemunha, nós vamos perceber que eu somente alcançarei a testemunha compromissada. Apenas a testemunha compromissada é que ela está efetivamente alcançada, ela será atingida por essa figura do artigo 342. Então, aqui a gente já começa a delimitar algumas coisas. 3 informações básicas sobre o artigo 342. Primeira, quando a gente fala em falso testemunho, precisamos lembrar que o artigo 342 ele vai além. Ele fala em falso testemunho ou falsa perícia. Então, ele vai além do falso testemunho. Segundo,
Quando a gente fala de testemunha, nós estamos nos referindo àquela testemunha compromissada, aquela que prestou o compromisso do artigo 203. Eu excluo a testemunha que não prestou o compromisso, aquela que está inserida lá no artigo 208. E, por fim, o objetivo final e maior do artigo 342 é garantir efetivamente que nós tenhamos a correção dentro da produção da prova, ou seja, que a prova seja efetivamente e corretamente bem construída. Emília, pode perguntar, querida. Licença, professor, bom dia. Bom dia. No artigo 342, enquadra-se a conduta de um psicólogo, por exemplo, que está ali muito alinhado ao direito de família, né? Tratando principalmente com as crianças. Se ele passar um relatório que não expõe o devido quadro da criança, se enquadra aí no 342? É mas muito legal a tua pergunta, porque veja só, a Emília, ela pega o espírito fundamental aqui do artigo, ou seja, o artigo, ele deseja efetivamente proteger essa idoneidade, né? E aí a gente vai ter que ter esse espírito, e você identificou muito bem, mas sem esquecer, Emília, sem perder de vista, sem escapar da ideia fundamental para o processo penal do princípio da legalidade, né? Então, o que é que nos diz o princípio da legalidade? Não há crime sem lei que o defina. Então, não existirá crime sem uma lei que venha definir efetivamente essa determinada hipótese de construção criminosa ou criminal. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para o artigo 342, veja que ele tem um destinatário certo. Testemunhas, perito, contador, tradutor e intérprete. Portanto, é um crime próprio. Neste exemplo que você traz para a gente, da atuação do psicólogo, e você foi precisa, né, identificando aí a utilização desse tipo de prova muito constante nos processos que envolvam direitos de família, dependerá de nós decidirmos e avaliarmos no caso concreto se esta atuação do psicólogo está sendo feita na condição de perito. Então, se o juiz, Emília, nomeia aquele psicólogo para, na condição de perito, elaborar um laudo técnico sobre a condição psicológica, por exemplo, daquele menor, aí ele estaria aqui no artigo 342. Se o juiz não o nomeou como perito, mas apenas o ouviu como um especialista, mas não na condição estrita de perito, porque o perito tem uma carga própria, específica, tem formalidades que precisam ser observadas no Código de Processo Penal, aí, pelo princípio da legalidade, a gente deixaria aí de aplicar essa determinada atuação. Então, dependerá muito desse contexto. Né? Então, se o juiz, no caso concreto, nomeia aquele perito, dizendo, olha, eu preciso de uma opinião técnica, avalizada, especializada para a condução desse processo, teríamos, sim, a estrutura própria do artigo 342 sendo aplicado. Caso não, aí eu vou ter que afastar disso. Mas eu te adianto, e você foi, repito, muito precisa na sua pergunta, na maioria dos casos, de fato, há a atuação como perito. É muito comum que o juiz, naquele caso, venha a nomear como perito essa determinada situação. Tá? A Ana diz o seguinte, professor, o juiz sempre sabe quando a testemunha está mentindo ou quando ele desconfia, vai investigar. Não, nem sempre, Ana, nem sempre. Muitas vezes, naquele momento em que a testemunha está ali realizando o seu depoimento, o juiz não tem como avaliar ou como perceber que ela estaria ali mentindo.
muitas vezes, só depois, quando ele confronta essa prova com outra prova, na hora que ele choca aquele depoimento ali da testemunha com outros elementos de prova, é que ele vai, de fato, perceber que há uma mentira, uma omissão. E aí, percebendo isso no curso do processo, aí sim, ele pode, por exemplo, encaminhar os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público faça a apuração através da atuação da polícia ou outros elementos. Então, nem sempre é algo tão visível no primeiro momento, percebível no primeiro momento. É muito comum que a gente tenha apenas no momento posterior à construção de uma certeza, ou mesmo de uma desconfiança, como você bem coloca na pergunta, sobre a incorreção daquelas informações. Então, o artigo 342, repito, tem, aí eu volto um pouco àquela pergunta da Emília, tem destinatário certo. O artigo 342 mira um destinatário certo. Ele está olhando efetivamente para um destinatário certo, que é essa testemunha, ou o perito, ou o intérprete, ou o contador ou o tradutor. A Sandra diz o seguinte, professor, então, o elemento objetivo, as condutas típicas são fazer a afirmação e negar a verdade. Exatamente, ou seja, ou eu estou fazendo uma afirmação falsa, na verdade, mentindo, ou estou negando, ou seja, eu estou omitindo uma verdade que eu sei. Então, é muito interessante que a gente tenha isso muito claro. Apesar do nome iuris, do nome do crime, Rafael, seja falso testemunho, a testemunha o praticará não apenas mentindo, mas ela o praticará também omitindo determinada verdade que saiba e tem conhecimento. Então, a gente vai ter aqui, de forma dupla, a prática eventual desse crime. O parágrafo 1º diz o seguinte: as penas aumentam-se de 1/6 ou 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, eu tenho aqui a prática do crime com uma pena aumentada, efetivamente, se aquele fato foi praticado dentro, por exemplo, de processo penal. Então, entendam, independente da natureza do processo, em que aquela testemunha falte com a verdade, ou aquele perito dolosamente traduza aquela opinião técnica dele de forma equivocada, ou o intérprete faça ali uma indicação equivocada daquela tradução, é importante que a gente fixe a ideia de que o 342 só existe na modalidade dolosa, ele tem que ser doloso, ele não admite a modalidade culposa. Independente da natureza do processo, o crime já existe. Então, se eu faltei com a verdade, se eu omiti a verdade na condição de testemunha no processo civil, no processo do trabalho, num processo tributário, o crime existe. Porém, há situações, estas descritas no parágrafo 1º, em que, se eu tenho ali, efetivamente, uma atuação em um processo criminal ou um processo que envolva a administração pública, tenho aí um aumento de pena que eu vou precisar considerar no caso. Então, aqui ele faz uma clara divisão, uma clara separação entre a natureza daquele determinado processo, dizendo, olha, há situações em que eu tenho uma pena maior, porque o tipo de processo é um processo, digamos, mais pesado, mais grave. Eu mentir em um processo, para a gente usar uma linguagem bem direta, é grave, mas eu mentir em um processo em que a matéria é uma matéria penal ou que envolve a administração pública, acaba sendo ainda mais grave e eu preciso ter uma responsabilidade ainda maior em relação a isso. Tá? A Marília diz o seguinte, professor, em certo momento você disse que esse crime engloba garantir efetivamente que a prova seja bem construída. Eu não entendi essa parte. Veja, o foco desse crime, Marília, por que ele existe?
Qual é a razão de ser do artigo 342? É a correção, a idoneidade, a precisão na prova. O que ele quer garantir aqui é que as informações prestadas pela testemunha sejam realmente corretas. Imagina, a testemunha está trazendo informação que pode amanhã fundamentar e dar suporte a uma decisão judicial. Imagina se eu não tivesse confiabilidade nessa determinada informação do juiz, da testemunha. Imagina um perito que preste uma informação dolosamente equivocada e nada aconteça com ele. Então, ao punir essas condutas, o que o legislador deseja é garantir uma maior correção naquela determinada produção de prova. O que ele quer aqui é garantir que essa prova venha a ser melhor produzida. Ou seja, na hora que ele criminaliza a conduta da testemunha que mente, na hora que ele criminaliza a conduta do intérprete que traduz de forma equivocada aquela determinada informação, ele está ali efetivamente a responsabilizar de forma mais grave, exatamente porque ele quer preservar a correção e a idoneidade daquela determinada prova. Então, quando eu digo que o foco desse artigo é a correção da prova, garantir uma prova bem constituída, é exatamente porque ele está punindo as situações em que não exista essa prova, ou essa prova venha a ser maculada de alguma forma. Então, imagina, eu, como testemunha, tenho que elaborar, né, efetivamente uma estrutura, né, dentro desse modelo de processo em que eu garanta uma correção da prova mais idônea, mais robusta, mais segura em relação a isso. Tá? Até aqui alguma dúvida? Podemos seguir? Marília, consegui explicar direitinho, querida? Ficou bem? Ficou sim, eu vou até colocar o resuminho aqui no chat para os meninos aí. Show, querida, muito obrigado mesmo. O parágrafo 2º, Sofia, deixa eu só concluir aqui o parágrafo 2º e já te ouço. O parágrafo 2º diz o seguinte: o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aqui nós estamos diante de uma hipótese de extinção da punibilidade. Então, o parágrafo 2º, Maria, representa uma hipótese de extinção de punibilidade. O que ele está nos dizendo aqui? Se, antes de concluído o processo, antes de encerrado o processo, antes de nós termos aqui a decisão naquele processo onde aquela pessoa atuou como testemunha, eu perceber, né, que eu tive efetivamente a mentira, volto a juízo e eu reparo aquela mentira, reparo aquela determinada falha, então eu digo lá, olha, juiz, é o seguinte, quando o senhor me ouviu, eu menti, ou eu omiti. Eu quero aqui declarar efetivamente a existência desse determinado fato, contar aqui a verdade, reparar a mentira. Emília, não seria um arrependimento eficaz, porque o arrependimento, aqui a gente precisa lembrar que o crime já se consumou no momento em que eu menti. Poderia ser algo parecido com um arrependimento posterior, ou seja, depois da consumação, eu atuo para mitigar os efeitos do crime já consumado. Na verdade, a forma mais técnica de nós visualizarmos o parágrafo 2º é, de fato, uma extinção de punibilidade. Ou seja, na hora que ele diz o fato deixa de ser punido ou punível, ele está declarando especificamente que há ali uma extinção de punibilidade que precisa ser considerada. Então, se eu, repito, antes de ser resolvido aquele processo, antes dele ser sentenciado, antes dele ser julgado, se eu, de fato, me arrependo, volto atrás e presto as informações necessárias, né, eu tenho a extinção de punibilidade nesse sentido. Sofia, pode perguntar, querida, por favor.
Professor, voltando um pouquinho, caso, por exemplo, essa testemunha, ela não pode assinar esse compromisso, ela não pode ter esse compromisso, porque ela, por exemplo, é deficiente mental, mãe tem menor de 14 anos, é parente. Ela pode fazer alguma ato notarial, alguma forma no processo que reduz esse testemunho, apesar de não valer como prova testemunhal? Ótima sua pergunta, Sofia, porque eu fiquei devendo essa parte da explicação. Você me permite aqui voltar a isso. Muito obrigado. Lá no processo penal, nós vamos perceber, Sofia, e nós vamos estudar juntos, que todas essas pessoas serão ouvidas no processo. Elas serão ouvidas no processo. Elas trarão suas informações no processo. A diferença é que aquela testemunha compromissada, ela efetivamente vai ter o que ela fala definido como prova. Presume-se verdadeiro. Então, aquilo que a testemunha está falando, tendo prestado o compromisso, reputa-se, presume-se como verdade. É verdade e, a princípio, aquilo ali vale. As pessoas que eu citei lá no artigo 208, que você muito felizmente lembra aqui para a gente, ou seja, pessoas com enfermidade mental, ou menores de 14 anos, ou parentes do réu, elas serão ouvidas no processo, mas na condição de informantes ou declarantes. E qual é a diferença? Por elas não prestarem compromisso, aquilo que elas falam vale menos. É algo que vai valer menos. Elas estão ali, prestarão compromisso, o que elas falam vale como informação, mas o juiz, por exemplo, não pode se aferrar a isso para sentenciar. Ele pode, daquela informação, Sofia, aprofundar a prova, buscar outros meios de prova e aí encontrar mais algo que seja útil. Então, ela é ouvida no processo, portanto, ela não precisaria realizar, por exemplo, uma ata notarial. No próprio processo ela vai ser ouvida, no próprio processo ela vai prestar as suas informações, mas o que ela fala vale menos. O que ela fala tem um valor menor em relação àquilo que, por exemplo, a testemunha compromissada vai valer. E a outra diferença é que ela não está sujeitada ou sujeita ao artigo 342. Então, aqui eu tenho uma relação, Sofia, mais ou menos de ônus e bônus. A testemunha tem um ônus de falar a verdade, mas tem um bônus, porque o que ela fala vale como prova. O informante, aquele que não prestou o compromisso, tem um ônus, por quê? Porque o que ela fala vale menos. Mas tem um bônus, ela não comete crime do 342. Tá? Então, as informações vêm aos autos, são levadas em conta, são levadas em consideração, porém, tem um valor probatório menor, menos importante, menos relevante do que teriam aquelas informações prestadas por uma testemunha efetivamente compromissada. Consegui explicar bem? Só mais uma pergunta. Eu vou seguir, mas só mais uma pergunta rapidamente. E se uma pessoa que não está nesse rol do artigo 208, é uma pessoa que não é parente, não é menor de 14 anos, não é deficiente mental, não é doente nem nada, ela simplesmente chega e não quer dar o testemunho com compromisso, quer dar sem compromisso, justamente para não ter perigo de cair no 342, ela pode escolher isso? Ela pode não assinar o compromisso? Não. A regra é que ela preste o compromisso. Para que ela deixe de prestar o compromisso, na linguagem técnica, para que eu não defira a ela o compromisso, eu tenho que estar nessas hipóteses da lei, ou tem que existir de forma muito concreta um elemento nos autos que diga que aquela pessoa tem algum tipo de interesse no processo, por exemplo, uma amizade íntima com uma das partes, uma inimizade com uma das partes, pelo simples fato de eu não querer correr o risco de praticar o crime, isso não é motivo para que eu não preste compromisso. A regra é a realização do compromisso, e eu só posso sair dessa regra em uma das hipóteses previstas na lei. Essas do 208 e outras, como principalmente essas em que eu perceba, visualize que aquele determinado agente tem algum tipo de interesse concreto no processo. Somente nessas hipóteses, nestas situações, é que eu poderia, de fato, ter aqui uma dispensa, digamos, formal da realização do compromisso. A simples escolha
ou como você bem coloca, uma espécie de temor da vítima de vir a falar algo que a comprometa, por si só, não é suficiente para que eu, de alguma maneira, tenha dispensado a prestação do compromisso. Certo, obrigada, professor. Super Nada, entendi. querida, eu que agradeço aí as suas perguntas, excelentes, todas elas. O artigo 343 fala em dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimentos, em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. Então, o que nós temos aqui no artigo 343? E ele tem mesma causa de aumento de pena que nós já havíamos tratado no artigo anterior. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, o que nós temos aqui? No 342, o crime, Emília, é praticado, pela testemunha. A testemunha mente, a testemunha omite. Então, no 342, eu tenho um crime praticado pela testemunha. Perfeito. Caso essa testemunha tenha, Lívia, mentido porque recebeu uma vantagem, porque pagaram para ela mentir, porque ela recebe de alguma forma um estímulo ou uma promessa de dinheiro, aquele que prometeu esse dinheiro, ou aquele que efetivamente deu esse dinheiro, responderá pelo artigo 343. Então, o crime do 343 não é praticado pela testemunha. O crime do artigo 343 é praticado por aquele que, de alguma maneira, eu vou usar uma palavra mais, digamos, de um sentido não técnico, mas um sentido mais didático, corrompe a testemunha. Então, o Rafa, meu querido xará, é testemunha de um processo. Eu quero que ele minta. Eu quero que ele omita, por exemplo, a participação de uma pessoa naquele fato. E eu ofereço a ele uma vantagem. Olha, Rafa, se você falar que o fulano não estava lá, mentindo, portanto, sobre o fato, eu te dou aqui R$5.000. Na hora do depoimento, o Rafa de fato mente. Quando o juiz pergunta se o fulano estava lá, ele diz, não, excelência, ele não estava lá, nunca passou pelo local, eu não o vi. Rafael pratica o crime do artigo 342, falso testemunho, que ele quebrou o compromisso dele de falar a verdade, e eu pratico o crime do artigo 342, o crime de dar, oferecer ou prometer vantagem à testemunha. Então, a gente percebe aqui que existe uma conexão, uma ligação entre esses dois artigos, mas não é algo que necessariamente pode acontecer. Se o Rafael mentiu sem que ninguém o tenha estimulado, tenha prometido algum tipo de vantagem, ele responde pelo artigo 342. Agora, se ele o fez por reagir a uma promessa, por reagir a algo assim, ele vai responder pelo artigo 342 e quem ofereceu a vantagem pelo 343. Mariana, esse parágrafo primeiro, que corresponde ao parágrafo único do 343, só acontece nesses casos, né? Se a mentira, digamos assim, ocorreu num processo criminal ou num processo que envolva pessoa da administração pública direta. Então, se o Rafa, nesse exemplo que eu trabalhei com ele, mentiu, por exemplo, numa ação de família, lá do processo civil, ele responde pelo caput do artigo 343 e eu respondo pelo caput do artigo 300, ele responde pelo caput do artigo 342 e eu respondo pelo caput do artigo 343. O parágrafo 1º do 342 e o parágrafo único do 343 somente incidirão
se eu tiver efetivamente a prática do fato dentro desse componente aí do crime realizado no ambiente do processo penal, por exemplo. A Sandra diz o seguinte: professor, os dois respondem também pelo previsto no parágrafo 1º. Sandra, a testemunha responde pelo parágrafo 1º. Aquele que corrompeu a testemunha, ele terá um aumento de pena, mas não pelo parágrafo 1º do 342, mas pelo parágrafo único do 343. Ele tem o seu próprio aumento de pena, tá certo? Não há, Marília, aqui uma coação. O que há é um oferecimento de vantagem. Eu não estou coagindo a testemunha, tá certo? Eu estou oferecendo a ele uma determinada vantagem. É um oferecimento. Eu estou dando essa vantagem. Mas aí, Marília, a tua pergunta foi muito oportuna. Se a gente tivesse ensaiado essa pergunta, se eu tivesse te mandado aqui pelo WhatsApp, Marília, me pergunta sobre coação, não seria tão oportuna, porque veja o próximo crime. 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou juiz arbitral. O crime aqui é coação no curso do processo. Então, a tua pergunta foi extremamente oportuna, porque, veja, se nós temos dentro desse componente não apenas um mero oferecimento, eu não estou apenas oferecendo aquela determinada vantagem, mas eu estou coagindo, eu estou ameaçando efetivamente aquele determinado agente, e veja que o artigo 344, ele é bastante amplo, né, porque ele vai trazer qualquer pessoa que funcione naquele processo. Aí sim eu tenho, dentro desse componente, a atuação do crime de coação. Aí eu tenho uma lógica distinta e mais pesada em relação a isso. Então, no 343, no crime anterior, o que eu estou é oferecendo uma vantagem, né, dando uma vantagem, entregando uma vantagem para aquela testemunha. Mas não há coação. Há um oferecimento de dinheiro, uma dação de vantagem. No 344, eu aperto um pouco mais aqui o parafuso, que agora eu já vou falar em coação. Aqui eu estou falando em violência, estou falando em grave ameaça. Já existe aqui um elemento a mais de coação que eu preciso observar dentro desse caso. Então, eu vou ter que responder de uma forma mais grave. Tá? Sandra, a retratação apenas lá no artigo 342, na falso testemunho, tá certo? Só se aplica para o crime de falso testemunho. Ana, o 343, repito, é aquele agente que oferece uma vantagem para que a testemunha venha a mentir ou omitir, ou o perito, de alguma maneira, venha a falsear uma verdade. Então, imagina que a Rebeca vai ser testemunha de um processo, e eu quero que a Rebeca minta. Eu vou até a Rebeca e ofereço a ela uma determinada vantagem, entrego a ela uma determinada vantagem. Nesse caso, eu responderia pelo 343 e ela responderia pelo 342. Tá? Pode perguntar, Sofia, por favor. Professor, aqui quando tem o parágrafo único, o parágrafo primeiro do 342 e o único 343, é nos casos do processo penal e no processo civil com a administração pública, não é processo penal e todo processo civil não, né? Não, é exatamente isso. Todo processo penal, independente de quem esteja lá, e nos processos civis em que uma entidade da administração pública figure como parte. Foi ótima a tua pergunta para a gente esclarecer, ou seja, todo e qualquer processo, tá? E aqueles processos civis em que eu tenha, por exemplo, o estado do Ceará ou o município de Fortaleza atuando ali como parte. Certo, obrigada, professor. Nada, querida. A Ana diz o seguinte, mas aí oferece vantagem para interpretar errado, porque um depoimento, perícia, cálculo, tradução e interpretação. Como seria essa interpretação corrompida? Imagina, por exemplo, Ana, que eu estou ouvindo um réu estrangeiro,
estou vindo um réu estrangeiro, ele não fala português. Então, o juiz precisou se valer de uma interpretação feita por alguém que domina o idioma daquele determinado réu. Existe na justiça o que nós chamamos de tradutores juramentados e intérpretes juramentados. São pessoas previamente habilitadas para traduzir aqueles idiomas, quer seja a tradução de um documento, quer seja a interpretação de um depoimento oral. Imagina que eu vou oferecer uma vantagem àquele intérprete para que ele faça a interpretação, ou seja, traduza errado o que aquela pessoa falou, para comprometê-la ou para comprometer uma outra pessoa. Então, eu estou usando a hipótese, né, dentro desse componente para comprometer a correção, a idoneidade daquela tradução feita por aquele determinado agente. Tá? É isso que a gente vai ter. Então, aqui, a mesma coisa, eu, por exemplo, corromper um determinado perito para que ele possa oferecer uma opinião técnica distinta, né? Uma opinião técnica efetivamente diferente daquela que seria a correta dentro desse cenário. Tá? Os dois últimos artigos são os mais fáceis da aula de hoje. Normalmente, esses artigos que nós vamos ver agora, Emília, são utilizados, vejam só, pela defesa do réu. Rafa, sabe aquela história de que se a queda é iminente, se a queda é inevitável, que ela seja a menor possível? É o que se usa muito em relação a isso. Ou seja, muitas vezes, esses dois artigos que nós vamos trabalhar agora, o 345 e o 346, e aqui nós vamos finalizar a aula, eles trabalham com matérias utilizadas dentro dessa possibilidade. Então, veja o que é que nos diz aqui o artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permitir. Veja, a história de fazer justiça, ela é algo que eu não posso fazer de forma privada. Fazer justiça, ela é efetivamente algo que é uma atribuição do Estado, é uma atribuição efetiva do Estado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter o crime no momento em que eu me arvoro da conduta de promover a justiça. Tá? E na mesma linha vai o artigo 346. Vamos trabalhar com exemplos que fica mais fácil. Veja o artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Ambos trabalham na mesma frequência. Então, imagina que eu devo a Sofia. Eu devo, de fato, um dinheiro à Sofia. Eu sou devedor da Sofia. Deveria ter pago a Sofia uma determinada quantia e eu não o fiz. Eu não paguei. E aí, Sofia invade a minha casa e leva a televisão, leva meu carro. Veja, ela é credora, ela tem um direito, ela tem um crédito, mas ela não pode, por mão própria, por ação própria, fazer justiça. Ela precisa ir ao judiciário, ela precisa efetivamente buscar aquele direito na justiça. Então, nós vamos ter aqui a perspectiva muito concreta de que essa determinada atuação é uma atuação que eu farei de forma indevida. Então, veja, eu tenho o direito, não se nega que eu tenho o direito. Eu apenas não posso, efetivamente, ter a certeza, né, de que eu vou atuar de forma direta. Eu tenho que buscar o judiciário para que ele realize esse ato. Então, o crime aqui, ele é efetivamente um crime para a conduta ser realizada dentro
dessa determinada perspectiva dentro desse determinado ato, tá certo? Da mesma forma, a gente vai ter o 343, né? Ele vai ter, dentro dessa perspectiva, o 346, perdão. Imagina, por exemplo, que eu emprestei meu carro à Emília. Eu emprestei meu carro à Emília e a Emília não devolveu, né? Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter a ideia concreta e robusta de que a Emília simplesmente vai tomar o meu carro, que eu emprestei a ela, ela não devolve. Eu não posso invadir a casa da Emília e tomar o carro de volta. Eu preciso ingressar com uma ação judicial, eu preciso buscar, por exemplo, uma ação de busca e apreensão, ou de reintegração de posse, o que quer que seja. Então, os artigos 345 e 346, eles representam crime porque eu não posso, por mão própria, substituir, né, a atuação da justiça, salvo naqueles casos em que expressamente a lei confira. Por exemplo, vocês sabem, lá no Código Civil, existe a possibilidade, ele indica isso, só para citar um exemplo pontual, da retenção de bagagem. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém hospedado na minha pousada, diz o Código Civil que se ele não pagar o devido ali, eu poderia, por exemplo, reter a bagagem dele. Neste caso, o crime não existiria, porque aí eu estou diante de uma hipótese que expressamente a lei conferiu a mim esse determinado poder. Então, eu tenho uma capacidade de, por exemplo, reter a bagagem dentro dessa situação. Então, a gente vai ter aqui claramente a perspectiva de que eu posso fazer justiça, com muitas aspas a isso, apenas aquelas hipóteses em que a lei, de forma expressa, me autorizou e me conferiu, né? Exatamente, Sofia. O outro exemplo que eu já ia, inclusive, trazer para vocês, e você muito acertadamente traz, que é a questão do esbulho, ou da turbação da posse, em que o Código Civil autoriza, né, que eu venha a reagir de forma imediata e efetiva, né? Então, a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, a possibilidade também de você ter uma realização efetiva de ação para isentar-te de responsabilidade criminal dentro desse sentido. Queridos, dúvidas sobre tudo isso que nós vimos? Muita atenção, eu queria que vocês aprofundassem o estudo e trouxessem nas próximas aulas dúvidas, sobretudo o artigo 342, que é o artigo que eu tendo a cobrar mais na prova de vocês, porque desta aula é, sem dúvida, o mais importante. Tá bom? Dúvidas? Gostaram da aula? Sejam bem-vindos, repito, depois dessa nossa parada aí pelas férias, e nós nos vemos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Até quinta, se Deus quiser, queridos.